Fala concurseiro, beleza? Bem-vindo novamente ao canal Só Isso Matemática e esta será a nossa terceira e última aula sobre progressão aritmética, onde a gente vai ver algumas questões, certo? Vamos lá. Primeira questão, considere que A, B, 3 e C é uma progressão aritmética de números reais e que a soma de seus elementos é igual a 8. O produto dos elementos dessa progressão é igual a... Então a gente já pode começar recolhendo aqui as informações que a questão nos dá. Ela nos deu aqui uma sequência que foi a seguinte: A, B, 3 e C, ok? E ela nos disse que a soma desses elementos é igual a 8. Mas o que a questão não nos diz é qual é a razão dessa progressão. Mas a gente tem noção do seguinte, ó. A gente está aqui no terceiro termo, que é o 3, certo? A gente sabe que podemos descobrir qual é o quarto termo a partir do terceiro. Como é que a gente faz isso? O quarto termo, ele é a mesma coisa do terceiro, só que a gente adiciona mais uma razão. Ou seja, a letra C vai ser o terceiro termo, que é o 3, mais uma razão que a gente não sabe quem é, então a gente chama de x. Assim como o segundo termo, que é B, esse B também será 3 menos uma razão que a gente não sabe, então a gente coloca x. Assim também funciona para a letra A. Então vamos transcrever aqui e vamos ver como cada termo vai ficar, ok? Vamos lá. Que a gente vai ter o seguinte: vamos colocar o terceiro termo, que é o 3, que a gente já sabe, ok? E a gente vai ver quem é a letra C, quem é o quarto termo, quarto elemento dessa progressão. A gente sabe aqui, como a gente já falou, que o quarto termo da progressão é o 3 mais a razão da nossa progressão, que a gente não sabe quem é, então coloca x. Da mesma forma que o B é o 3 menos a razão, certo? E assim a letra A é o 3 menos duas vezes a razão. Então vai colocar 3 menos duas vezes a razão, igual a 8. Tranquilo? Então ele fala aqui o seguinte: a soma dos seus elementos é igual a 8. Então a gente vai simplesmente somar os elementos, ok? Vai ficar o seguinte, ó, 3 menos 2x, aí mais 3 menos x, mais 3 mais x, que é igual a 8, certo? E a gente vai trazer aqui para baixo agora. Faltou um 3 aqui, né? Vamos voltar aqui, ó. Mais 3 mais 3 mais x, certo? Agora sim. Fica 8. Vamos lá, a gente vai somar os iguais agora. Vai ficar o seguinte: 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Menos 2x com menos x dá menos 3x mais x igual a 8, certo? Então a gente já pode operar aqui logo de cara o menos 3x mais x, que a gente vai ficar com menos 2x igual a 8. Beleza? A gente pode fazer o que agora? A gente pode passar esse 12 que está positivo para o outro lado negativo. Então vai ficar assim, ó. Menos 2x igual a 8 menos 12. O que vai nos dar o seguinte: menos 2x vai ser igual a menos 4. Aqui a gente pode multiplicar tudo por menos 1, certo? A gente multiplicamos os lados por menos 1. E a gente vai ficar com o seguinte aqui, ó. Menos 1 vezes menos 2x vai ficar 2x. É igual. Menos 1 vezes menos 4 vai nos dar 4. O 2 que está multiplicando a gente pode passar dividindo, certo? Vai ficar x igual. Esse 2 vem para cá, vai ficar 4 dividido por 2. Logo, o x da questão vai ser igual a 2. Beleza? Ele quer saber aqui o produto dos elementos dessa progressão. Mas aí a gente precisa primeiro definir, certo? Quem serão os elementos dessa progressão.
A gente faz o seguinte, onde tem o x aqui, ó, nos elementos, a gente substitui por 2. Então a gente vai ter, vamos só repetir aqui, 3 menos 2x, seria 2x, mas a gente sabe que o x é 2, então fica 2 vezes 2, certo? Da mesma forma aqui, 3 menos x, 3 menos o x é 2, a gente coloca 3 menos 2. O 3 permanece aqui certinho. E depois o 3 mais x, que fica 3 mais 2. Agora é só fazer as contas, ó. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. 3 menos 4 fica menos 1. Da mesma forma aqui, 3 menos 2 dá 1. Repete o 3. E 3 mais 2 vai nos dar 5. Então a gente já encontrou aqui todos os termos da nossa sequência. E a questão ela pede o produto destes elementos. É só multiplicar. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Menos 3 vezes 5 vai nos dar menos 15. Então, o produto dos elementos dessa sequência inicial é menos 15, beleza? Então a resposta, letra C. Tranquilo, né? Vamos para a próxima questão. Temos aqui um plano de treino, certo? No primeiro dia, certa pessoa correu 6 km, certo? No primeiro dia, uma corrida de 6 km. Nos dias subsequentes, houve um acréscimo de 2 km em relação ao dia anterior. E no último dia, o atleta corre 42 km. Ele quer saber aqui o total percorrido pelo atleta, beleza? Então a gente já vai novamente recolher as informações que a questão nos dá. A gente pode formar aqui uma progressão sendo o seguinte: começando por 6 km, que foi o seu primeiro dia, beleza? 6 km aqui. E a gente sabe o seguinte, ó, nos dias subsequentes houve um acréscimo de 2 km em relação ao dia anterior. Ou seja, no segundo dia ele correu 8 km, certo? Que é 6 mais 2. E aí no terceiro dia ele correu 8 mais 2 km, que nos dá 10. No próximo dia dá 12. E assim vai até chegar a 42 km no dia. Beleza? É importante a gente notar aqui que ele está pedindo o seguinte: ele quer o total percorrido por ele, certo? Então ele vai querer a soma de todos os dias, dos quilômetros que ele correu todos os dias. Ou seja, a gente já vai ter que aplicar aqui a fórmula da soma dos termos de 1 a PA. Beleza? Tranquilo aí? A fórmula é a seguinte: Sn é igual a 1 mais AN, que multiplica N sobre 2, certo? Aí a gente vai substituir Sn aqui, a gente quer encontrar, que é a soma dos termos. O nosso A1, a gente sabe aqui, ó, que é 6, mais o AN, a gente sabe que é 42, que é o nosso último termo, vezes N. Aí que entra o problema, a gente não sabe quem é N. E o que é que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai aplicar a fórmula do termo geral da PA. A1 mais N menos 1 vezes R. Tranquilo? Então a gente vai fazer o seguinte: o AN a gente já sabe quem é, ó. O AN aqui é 42. Beleza? Então é só substituir. 42 igual. O A1, quem foi o A1 aqui? É 6. Mais N a gente não sabe quem é. Menos 1 multiplicado por R, que é a nossa razão. Nossa razão a gente sabe que é 2, que a questão nos disse aqui, ó, um acréscimo de 2 km, certo? Sempre será de 2 em 2. A nossa razão é 2, a gente só substitui na fórmula e faz as contas. Aqui de cara a gente pode fazer o seguinte: 42 esse 6 que está positivo, a gente pode passar para cá negativo. Vai ser igual a N menos 1 vezes 2. Aqui vai dar 36, certo? Igual N menos 1.
Esse 2 que está multiplicando, a gente já pode passar dividindo aqui, ó. Então a gente vai ter o seguinte, vai ter 18, certo? 36 dividido por 2 dá 18, igual n menos 1. Esse 1 que está desse lado negativo, a gente pode passar positivo para lá, e fica 18 mais 1 igual a n. Logo, nosso n vai ser igual a 18 mais 1, nosso n é 19. É só vir aqui agora e substituir na fórmula. Nosso n, a gente viu que é 19, coloca o 19 aqui e efetua os cálculos, certo? Então vamos lá, Sn ficou igual a 6 mais 42 vai dar 48, vezes 19 sobre 2. Pode puxar para cá. Logo, o nosso Sn vai ser igual a quanto? 48 vezes 19 vai nos dar 912. 912 dividido por 2. Logo, a soma dos termos dessa sequência vai ser igual a 456 quilômetros, certo? Que ele pede aqui, ó, quantos quilômetros ele percorreu no total. Então, ele percorreu no total 456 quilômetros, resposta à letra B. Então, galera, tranquilo. A gente viu aí que precisamos utilizar a fórmula da soma dos termos. Precisamos utilizar o termo geral, a fórmula do termo geral. E também aquela questão de interpretação da questão, certo? Então, vale a pena praticar várias e várias questões. Por causa disso, uma hora fica mais fácil da gente compreender o que de fato a questão no concurso irá pedir, certo? Então, essa foi nossa última aula de PA. E vamos para a próxima aula, para o próximo tema que vai cair no concurso da Polícia Militar de Pernambuco, que é a progressão geométrica, certo? Valeu e vamos para a próxima aula.